De volta em tempo real, 3 horas e 23 minutos. Seguimos ao vivo aqui na tela da Jovem Pan com muita informação. E a gente continua repercutindo a situação da operação dos Estados Unidos na Venezuela. Será que isso vai ter um impacto econômico também no petróleo mundial? Como é que vai ser o preço desse petróleo a partir de agora? A gente vai entender melhor com a nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, que chega ao vivo agora com a gente. Feliz Ano Novo, Denise, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, feliz Ano Novo a todos, retomando agora de folga, já com o clima quente, não é? No tempo real, falando da repercussão do que aconteceu com a Venezuela no final de semana, o ataque dos Estados Unidos, a prisão de Maduro, e se esperava uma repercussão no mercado financeiro mais pesada nessa segunda-feira, exatamente pelas incertezas geopolíticas. No final das contas, nós tivemos na abertura o dólar levemente em alta, claro, por esse clima de incerteza, mas na medida em que a vice-presidente da Venezuela foi assumindo, demonstrando pragmatismo e sendo aceita por Trump, isso esfriou um pouco as expectativas de um conflito geral na Venezuela, alguma situação mais grave. O petróleo sobe, apresenta uma volatilidade grande, mas é muito em função da situação inicial. Não se sabe exatamente o que vai acontecer com a produção. A Venezuela registrava operações de empresas da China e também da Rússia. Haverá interrupção desse fornecimento agora. A estrutura própria da Venezuela, ela está muito desatualizada. A crise econômica fez com que a Venezuela explorasse muito menos todo o potencial, as maiores reservas de petróleo do mundo. Então, inicialmente, se imagina que possa haver uma trava na oferta do petróleo proveniente da Venezuela. Então, daí essa certa pressão de alta. Mas, de qualquer modo, se imagina que depois possa haver uma ampliação da oferta, tanto que as ações das empresas petrolíferas, especialmente nos Estados Unidos, as dos Estados Unidos estão subindo tanto nas bolsas americanas como na Europa. E uma outra consequência é a valorização também das ações das empresas ligadas ao armamento, porque há a preocupação de outras regiões de conflito, a situação da Europa ainda é complicada por causa do conflito na Ucrânia, então tudo isso está mexendo com o mercado financeiro, mas curiosamente levando a alta da Bolsa de Valores e queda do dólar aqui no Brasil abaixo dos R$5,40, como eu disse, o petróleo em alta. Agora não se vê grandes consequências para a economia brasileira, porque a Venezuela, ela saiu da 4ª posição de maior parceiro comercial do Brasil para a 29ª posição. Pode haver perdas maiores em estados de fronteira, como é o caso de Roraima, que tem boa parte da produção produção de alimentos, destinada à Venezuela. Mas o país, como eu disse, vinha numa crise econômica muito pesada, com queda do poder de compra da população, inclusive migração forte para o Brasil da população. Então, diante disso, não deve haver uma repercussão maior em termos econômicos. Fica muito mais a preocupação no campo político, no campo das incertezas internacionais e essa questão do petróleo, que se houver uma ampliação da oferta, é bom do ponto de vista da inflação e Trump certamente deve buscar isso, uma ampliação da oferta para reduzir preços, essa é uma grande preocupação dele, mas ao mesmo tempo que isso ajudaria no controle da inflação, pode comprometer futuros resultados da Petrobras, da nossa brasileira petrolífera, não é? Exatamente sobre isso que eu queria te perguntar, Denise. Então, a gente não corre o risco, por enquanto, de uma alta no preço do nosso petróleo, né, pela Petrobras. E se a longo prazo a nossa inflação também não pode subir por conta disso, já que muitos alimentos dependem das estradas, né, de chegar nos lugares, por exemplo, mais no norte do país. Como é que você enxerga isso a longo prazo, se essa crise continuar? Olha, a tendência é de retomada da oferta maior de petróleo por parte da Venezuela, porque os Estados Unidos passarão a investir na Venezuela se houver esse entendimento político de fato. Então, haverá um aumento da oferta global do petróleo com tendência de queda dos preços, que, aliás, já era uma tendência, porque a OPEP, neste final de semana mesmo, confirmou o mesmo nível de oferta, apesar da tendência de menor demanda global. Isso já vem sendo registrado há algum tempo, tanto que nós tivemos queda no ano passado de cotação dos preços dos produtos dos combustíveis aqui no Brasil. Então, a tendência é de uma certa acomodação de preços. Esse não seria o problema, a questão da inflação. O problema mesmo seria o retorno financeiro da Petrobras, que mexe com as contas públicas também, retorno para os investidores. Mas essa é uma outra questão. Vamos ver os desdobramentos antes da Venezuela, a situação política do país e as condições de retomar essa oferta do petróleo. Lembrando que são as maiores reservas de petróleo do mundo a serem exploradas e Trump certamente vai tentar alavancar isso o mais rápido possível.
Muito obrigada, então, Denise Campos de Toledo, pela análise. Vou colocar novamente a imagem que estava no ar, pode encher tela. Essa imagem é ao vivo da chegada de Nicolás Maduro ao presídio no Brooklyn. Então, ele e a esposa acabam de chegar ao presídio, onde devem ficar nos próximos dias, nos próximos meses. Existem especialistas ali em direito americano dizendo que esse julgamento pode durar até 1 ano. Então, essa é a nova casa de Nicolás Maduro e da esposa nos próximos meses, enquanto eles aguardam o julgamento pelo Tribunal Federal americano. Eles foram levados após uma audiência de custódia, como a gente chama aqui no Brasil, onde Nicolás Maduro se declarou inocente, disse que é um prisioneiro de guerra e que ele está ali sequestrado e que não vai, sim, ele continua sendo o presidente da Venezuela, ele disse isso também, mas que é inocente. Cília também, a esposa dele também se declarou inocente e agora os dois já colocaram ali 2 advogados também, já instituíram, né, nesse processo 2 advogados escolhidos por eles para serem os defensores ali na corte americana. Então a gente continua acompanhando imagens ao vivo aí para você na tela, quem está acompanhando pelo vídeo, são imagens do presídio no Brooklyn, na região ali de Manhattan, nos Estados Unidos, no estado de Nova York. Nicolás Maduro e a esposa Cília Flores foram agora encaminhados novamente à penitenciária, onde ficarão nos próximos meses. Vamos agora com você abrir a nossa JP nas redes, porque você mandou muita mensagem quando eu pedi aí a sua opinião sobre essa situação da Venezuela, sobre também a Conferência de Segurança da ONU, né? O que você acha que deve acontecer a partir de agora? O Donizete falou o seguinte: esse Conselho de Segurança da ONU já deveria ter mudado há tempos, essa ONU já deveria ter mudado, porque a ONU não interferiu no regime de Maduro quando ele estava cometendo barbáries que fez. Pois é, a ONU, eu vi até um meme hoje, Donizete, que a ONU e um dente do siso são a mesma coisa, não serve para nada. Foi um meme que eu vi na internet. Obrigada, viu, pela sua participação. Vamos lá com César Castro. Feliz Ano Novo, César, sempre participando com a gente aqui. Na minha visão, o Conselho de Segurança da ONU já deveria ter passado por uma reforma há muito tempo. Precisamos de um Conselho de Segurança forte e que tenha coragem de tomar decisões de vital importância para o bem e a segurança dos nossos países. Valeu! Próxima mensagem, então, na tela aqui, JP nas redes. O Rafael Vilela disse: em processos envolvendo líderes acusados de autoritarismo e violação de direitos humanos, até que ponto a autodeclaração de inocência tem valor jurídico real, quando há denúncias consistentes, relatórios internacionais e a ausência de um judiciário independente no país de origem? Fica o questionamento, né? Como ele vai ser julgado pelos Estados Unidos, no país de origem realmente ele pode se declarar inocente, mas se os Estados Unidos apresentarem provas contundentes, realmente vai ser difícil Nicolás Maduro dizer que que não comanda o narcotráfico, que não é um narcoterrorista. Vamos ver como é que vai ser esses desdobramentos. Obrigada, viu, Rafael Vilela, pela sua mensagem. Continua